Bom dia, meus amigos. Mais uma manhã com Deus aqui no canal Alex Denner. Hoje o nosso tema é um tema bem forte. Sobre coragem, meus amigos. Coragem para romper. Coragem para lutar. Coragem e cabeça erguida para enfrentar o dia. A palavra de Deus disse: a cada dia basta o seu mal. E tem que ter coragem para desbravar tantas coisas, não é verdade? Coragem para romper até mesmo com nossas fraquezas e limitações. E a palavra de Deus sempre está a favor daqueles que a recorrem como regra e conduta e prática, estilo de vida, verdadeiramente para ser abençoado, para ter Deus no controle das situações e que a força e a graça do Senhor venha sobre nós. Falar de coragem não tem como, meus amigos, não falar logo do exemplo de Josué. Lembremos que Josué foi o sucessor de Moisés. Teve coragem para enfrentar os inimigos de Israel e lutar com muita coragem, desbravando completamente aquela época para vencer as guerras e tomar posse da terra que o Senhor tinha dado a eles, mas que eles teriam que lutar por essa terra. Pois bem, Josué capítulo 1, verso 9 diz-nos assim: lembre da minha palavra, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, sou seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Veja que Josué, como um ser humano comum, como todos nós somos, ele, quem sabe, estava atemorizado, porque nós sabemos que o contexto da ida à terra que mana leite e mel, eles enfrentariam diversos perigos, diversos inimigos, teriam que lutar e mostrar que eles estavam dispostos a conquistar. Todavia, como ser humano normal, Josué, quem sabe, sentiu medo em enfrentar, como, quem sabe, os gigantes da época. Em alguns contextos nós vemos que eles enfrentou homens com estaturas enormes, quem sabe homens fortes, musculosos, e aí o sentimento de Josué, naquele momento, quem sabe ele foi perdendo um pouco a coragem. Por que está? Nada na Bíblia está por acaso, então Deus quer nos ensinar algumas coisas. Lembre-se, Josué, seja forte e corajoso, não desanime e nem tenha medo, porque eu, Senhor, pelejarei por você. Ou seja, eu, Senhor, estarei com você. Meu amigo, e quando você está com Deus, meus amigos, não tem como. O medo sai, você fica corajoso, você fica audacioso para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema. Então a Bíblia tem inúmeras passagens escriturísticas e histórias de grandes exemplos, de grandes homens de Deus, como eu citei aqui agora no início, como Josué, de exemplos de coragem. Então, a coragem dos patriarcas como Abraão, Jacó, até a coragem dos profetas, como o líder maravilhoso de Israel lá no Egito, Moisés, o profeta messiânico, Isaías, até a coragem dos apóstolos, como Pedro, Paulo, entre outros. Queridos, a coragem, ela é uma virtude fundamental, extremamente importante na vida diária, na vida cristã. Pois muitos amigos, verdade, muitas vezes nós somos chamados a enfrentar as circunstâncias difíceis, situações que requerem verdadeiramente até mesmo um desafio para que nós venhamos enfrentar, desafiar nós mesmos, meus amigos. São coisas que às vezes estão fora do nosso normal, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e aí muitas vezes somos levados a enfrentar situações extremamente difíceis, meus amigos, desafiadoras, que vai determinar a ação e conduta de um corajoso. Então, nós vamos aqui ver coisas tremendas que está na Escritura, que a Bíblia ensina sobre a coragem. E como nós podemos, assim, também desenvolver essa coragem e aplicar na nossa vida. Não faz sentido nós estarmos aqui nessa manhã falando sobre coragem e não aplicar isso para a nossa vida. Desenvolver isso com a ajuda de Deus.
ter coragem. Quantas circunstâncias da vida nós retivemos e as percas da nossa vida, até oportunidades da nossa vida de mudar, né, de transbordar, porque nós não tivemos coragem, meus amigos. Coragem para falar com determinadas pessoas, fazer um network, não é? Ir até alguém e fazer tantas coisas para que nós pudéssemos galgar posições. Tudo bastaria ali ter uma atitude de coragem e falar com quem tinha que falar, fazer o que tinha que ser feito. Afinal de contas, não era o outro que tinha que fazer, era você. Você não fez, você não teve coragem, o outro teve coragem e o outro foi abençoado, está lá galgando grandes lugares e posições. Então nós vamos mostrar aqui, nessa manhã, também pela palavra de Deus, como nós temos que desenvolver essa coragem à luz das Escrituras. Bom, amigos, a primeira coisa que precisamos entender é que a coragem, ela não é ausência de medo, isso é fato, mas sim a capacidade que nós temos que ter de lidar com aquela situação apesar do medo, como Josué. Então, todos nós experimentamos o medo em algum momento da nossa vida, meu amigo, não tem jeito, desde quando você era criança, você já aprendeu e lidou com o medo, e até hoje, não vai mudar. Mas a coragem, meus amigos, ela ajudará você. Ela vai fazer você superar os traumas, os problemas, os medos e tomar medidas necessárias ou decisões extremamente importantes que requer você ter coragem, meu amigo. Não vai ofender ninguém, não vai matar ninguém, não vai ferir ninguém. Então por que você não toma coragem e resolve o que tem que resolver? Tome uma atitude. Meu amigo, meus irmãos, mesmo quando estamos com medo, a palavra de Deus mostra-nos que a coragem, ela deve ser frequentemente atrelada à confiança em Deus. Você se esqueceu? Porque quantas vezes você foi falar com alguém, foi tratar de algum assunto e você falou: Deus, eu creio que o Senhor vai me ajudar, eu creio que o Senhor vai me dar sabedoria, eu creio que o Senhor vai na minha frente. Sim ou não? Com certeza sim, meu amigo. Então você recorreu a Deus, a confiança em Deus, e aí você teve coragem e foi lá, resolveu e teve o que você estava no seu coração para tomar a decisão. Pois sabemos que a coragem, junto com Deus, nos ajudará em nossa jornada. Outro exemplo, meus amigos, mais claro, na palavra de Deus, é o de Davi. Davi, ele era apenas um jovem de aproximadamente 16 para 17 anos, quando ele enfrentou o gigante Golias, meus amigos. O gigante Golias era um cara grande, um cara de guerra, um cara extremamente forte e afrontou o exército de Israel. Nós conhecemos a história. Mesmo com todos os soldados ali, com medo de enfrentar o gigante, o famoso Golias, gigante de Gate, Davi confiou em Deus. Olha aí, meu amigo, confiança. E enfrentou o Golias com apenas uma pedra e uma funda. Nós sabemos que ele não tinha experiência de batalha. Davi não era homem de guerra. Os seus irmãos eram de guerra, mas Davi não. Davi era um pastor de ovelhas, como todos conhecemos. Mas a confiança em Deus o capacitou e encheu ele de coragem e ele derrotou o gigante Golias. Então esse exemplo, meus amigos, nos mostra que mesmo que nós pensamos que vamos perecer diante de algumas situações, por pensarmos que somos fracos e despreparados, mas se confiarmos em Deus, Deus nos fará enfrentar qualquer desafio e vai nos encher de coragem e determinação. Outro exemplo é o de Esther, meus amigos. Que corajosa foi aquela mulher. Ela intercedeu pelo povo judeu diante do rei persa, lembra? Ela sabia que estava colocando a sua vida em risco, mas decidiu agir com coragem, porque tinha Deus, usou a fé em Deus, aí a coragem veio, o Senhor deu a ela a coragem. É um sentimento extremamente forte que nós temos que ter, e com a ajuda de Deus, ele dá resultado, porque resultou na libertação do seu povo, e mostra-nos também que foi um exemplo de coragem de Esther, para ter um impacto poderoso nas pessoas que ela queria ajudar com a sua coragem. Então nós devemos colocar isso nas nossas vidas, para que aquelas pessoas que estão em nossa volta também tenham um sentimento de ter coragem para romper com problemas. A palavra de Deus mostra-nos que a coragem também está relacionada à obediência a Deus e ao cumprimento da sua vontade. Lembre-se de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E nós sabemos que para fora do Egito, tirar aquele povo inicialmente, Moisés relutou um pouco,
com Deus acerca disso. Ele questiona que ele não sabe falar, como nós conhecemos a história, mas mesmo assim, mesmo com medo e falta de confiança em si mesmo, a palavra de Deus diz que as habilidades de Moisés não condiziam com o que ele queria fazer amando de Deus. No entanto, Deus lhe deu a coragem. Nós sabemos que Deus deu a Moisés a coragem, deu a ele a força necessária para ele enfrentar Faraó e liberar o povo de Deus e trazer esse povo para a terra que manava leite e mel. Moisés aprendeu que ao obedecer a Deus e a confiar a Deus, a sua liderança, ela foi de sucesso. Moisés foi capacitado por Deus, meus amigos. É algo sobrenatural, a coragem é maravilhosa, porque ela vem de Deus quando nós recorremos a Deus, né? Então fez Moisés coisas extraordinárias que ele nunca pensou que seria possível ser feitas através dele. Pelo sentimento de coragem que ele desenvolveu, tendo Deus ao seu lado, Moisés foi para cima do maior império da época, meus amigos, que era o Egito. Então, nessa manhã, desenvolva a coragem. Eu sei que não é fácil, mas é algo que podemos trabalhar em nossa própria vida, no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, meus amigos, precisamos buscar a Deus. Sem Deus, esquece. Se você não confiar em Deus, em sua palavra, você não vai ter coragem. Você não vai ter como você lidar com situações se não depender de Deus. Isso é um ponto. Então a Bíblia nos lembra frequentemente, diariamente, que Deus está conosco. Lembre-se que tem mais de 365 vezes na palavra de Deus a palavra não temas. Vou traduzir para você. Tenha coragem hoje, tenha coragem amanhã, tenha coragem na semana que vem, no mês que vem, o ano que vem. Todo dia você tem que ser corajoso, porque Deus está dizendo para você, não temas, eu estou com você. E em segundo lugar, meus amigos, precisamos buscar comunhão com as pessoas, ter comunhão com irmãos, né? Cada dia comunhão com as pessoas, para que nós possamos buscar encorajamento e nos apoiar uns aos outros, tendo coragem. Porque às vezes um está com medo de enfrentar tal situação, que é umas situações que requer que tenha coragem, e aí a gente está ali, não, vamos, aí anima o amigo que está desencorajado, e assim é na nossa vida diária, na nossa família, né? Os laços familiares, um ajudando o outro, um sendo bênção na vida do outro, com atitudes de coragem. Que nessa manhã você tenha coragem para romper com tudo aquilo que te faz ter medo, incapacitação, porque Deus está com você. Não temas. Confiança em Deus, pois Deus está para, nesse momento, te ajudar em toda a jornada da sua vida. Que Deus abençoe.